Era uma vez, no coração sombrio do século XVIII, em uma vila isolada nas montanhas dos Cárpatos, humanos e feras travavam uma guerra silenciosa e impiedosa. Humanos, dominantes nas cidades industriais e reinos fortificados, viam-se como os guardiões da pureza divina, guiados pela Igreja Purificadora, uma instituição que pregava a erradicação de qualquer impureza bestial. Feras, por outro lado, eram os híbridos e criaturas amaldiçoadas. Segundo crenças, eram descendentes de uniões proibidas com demônios. Forçados a viver nas sombras das florestas, se refugiaram para terras desconhecidas e assim construindo abrigos. Para prevenir tais ataques, as feras que possuíam poderes mágicos levantaram barreiras em suas pequenas vilas. O ódio era mútuo. Humanos caçavam feras como monstros sem almas, enquanto feras retaliavam com ataques selvagens, vendo os humanos como opressores fracos e hipócritas. Em um amor proibido, um homem chamado Elias, um nobre humano caído, obcecado por alquimia proibida, e uma mulher fera chamada Mira, uma curandeira cigana com traços ferais sutis, escondidos sob véus, cometeram o pecado definitivo em meio a esse caos. Para curar a esterilidade de Mira, eles invocaram Baphomet, um demônio caprino venerado por alguns clãs de feras como o deus da vingança. Mira, eu já estava morto antes de te encontrar. A vida era cinza, vazia, um frasco quebrado que eu tentava encher com punções inúteis. Mas você trouxe cor ao meu sangue, fogo ao meu peito, um amor que o mundo chama de abominação, mas que para mim é a única verdade que resta. Eles vêm atrás de nós, amor, com suas cruzes e tochas, não vão parar até queimar o que resta de nós dois. Eu não posso te condenar a isso. Não posso ver você arder por minha fraqueza. Então, eu ofereço o que me resta. Esta alma podre, este corpo que já não quer mais nada. Deixe o Baphomet levar o que for preciso. Contanto que uma parte de mim continue em você. Que nossos filhos carreguem meu sangue misturado ao teu, mesmo que amaldiçoado. Se eu não posso te salvar inteiro, pelo menos te dou herdeiros que viverão além da minha covardia. Perdoe-me, Mira, por transformar nosso amor em maldição. Mas melhor uma maldição eterna do que um adeus vazio. Em troca, Elias prometeu a própria alma. O demônio concedeu, mas com uma torção cruel. A menina, cujo nome é Rebecca Ofélia, e seu irmão com seu nome esquecido, os dois gêmeos nasceram sob uma lua de sangue, marcados por Baphomet com uma maldição. Assim diz Baphomet, o senhor dos chifres e testemunha da sede de vingança dos antigos. No terceiro aniversário destas duas crias, elas contemplarão o meu poder manifesto e verdadeiro. Uma será consumida por chamas ao declinar de cada sol, e a outra se afundará no abismo do vazio profundo, e assim permanecerá ordenado até que completem 20 anos. Então, nos gênios florescerá poderes, tais que nem o mais poderoso entre os mortais o suportará. Eis que assim será feito, e ninguém revogará o meu decreto.
Ofélia emergiu como uma híbrida, metade humana, metade cabra. Pele albina pálida como neve, olhos roxos flamejantes, cabelos prateados como fios de mercúrio e com chifres curvos brotando da testa. Seu irmão parecia humano à superfície, mas também albino como Cândido e olhos tal qual rubis, mas carregava uma escuridão interna. Assim, 3 anos se passaram. Em uma crise de acontecimentos, a mãe tentou proteger as crianças em uma cabana isolada, mas o mundo dividido não o perdoava. No terceiro aniversário dos Gêmeos, durante uma eclipse que enfraquecia as barreiras mágicas, cultistas humanos da Ordem dos Purificadores, fanáticos que caçavam feras para limpar o mundo, invadiram a vila cometendo um massacre de feras. Eles sequestraram o irmão, vendo nele potencial para experimentos ou como isca para atrair mais feras, deixando Ofélia, sua mãe e mais algumas feras para trás, como as testemunhas do poder de Deus. Ofélia nunca mais viu seu irmão, e as memórias deles são fragmentos torturados, risos compartilhados, mãos unidas e o balido distante de Baphomet ecoando na noite. A maldição de Ofélia se ativou logo após o sequestro. Todo pôr do sol, quando o céu se tingia de sangue, as dores irrompiam. Queimaduras infernais internas e externas, como se sua carne híbrida fosse derretida em uma forja demoníaca. Chifres latejavam, cascos rachavam, pele se abria, revelando ossos caprinos por baixo. Em um mundo onde humanos queimavam feras em fogueiras públicas durante a grande caçada das bestas, uma purga do século anterior que dizimou milhares de híbridos, essa agonia ecoava em um só corpo. Ofélia queimava sozinha, crepúsculo após crepúsculo, rindo histericamente entre os gritos. Mas ao nascer do sol, a regeneração a restaurava. As queimaduras saravam, energia pulsava como veneno doce, deixando-a mais forte e imprevisível. Essa imortalidade parcial a tornava uma lenda entre as feras, que sussurravam sobre a prateada que queima. Como uma vingadora possível e um terror para humanos, a caçavam como prova viva de que feras eram imortais e deviam ser exterminadas de vez. Durante os crepúsculos de tormento, Ofélia ficava aos braços de sua mãe, encolhida em sofrimento, enquanto sua mãe a abraçava com força, mesmo com os braços ardendo por causa da quintura do corpo de sua filha. Para ajudar a se acalmar, Ofélia cantava uma canção de niná junto com sua mãe, que a ensinou. Essa canção era seu único laço com sua mãe, agora em cinzas. Expulsa da vila aos 10 anos após incendiar sua própria casa e mãe acidentalmente durante seu ciclo de dor, Ofélia vagou por Erindral, um continente formado por 50 países, e onde irrompeu uma batalha entre os purificadores e feras. No meio de tiroteios e choques de espadas, Ofélia estava perdida. Seus cascos, agora manchados pelas poças de sangue da chacina, estava deixando-a aterrorizada. Quando o grupo de feras mercenárias a encontrou encolhida no meio da areia árida, foi como se a sorte estivesse ao lado dela pela primeira vez. O líder do grupo, chamado Kevin, a acolheu. Alguns anos se passaram. Os humanos construíam impérios de aço e magia, enquanto feras tramavam revoltas nas sombras. Agora, como mercenária, ela prosperava no caos.
letal com chifres em combates próximos, armas, 2 espadas leves, roubadas de um corpo morto no meio de uma batalha. Ela jogava dos 2 lados do conflito, se disfarçando com mantos pretos entre humanos, aceitava contratos de nobres para caçar bandos de feras selvagens nas florestas, limpando pragas por ouro. Mas traía clientes com um sorriso, sabotando caçadas ou libertando prisioneiros ferais por pura diversão. Feras a contratavam para assassinar caçadores da igreja ou roubar artefatos que suprimiam traços bestiais. Internamente o conflito a corroía. Odiava humanos por roubarem seu irmão e perpetuarem a grande caçada, mas desprezava feras fracas que se escondiam em vez de lutar. Sonhava em reencontrar um irmão, talvez agora um líder feral ou uma aberração pior que ela, e sussurrava que o pecado dos pais era uma bênção disfarçada, um catalisador para o caos que ela adorava. A maldição culmina aos 20 anos, algo florescerá. Ofélia sente isso se aproximando como um formigamento nas veias, alternando a excitação maníaca e um raro medo. Em um mundo à beira de uma guerra aberta, com feras tramando uma revolta das bestas e humanos aprimorando armas alquímicas, seu florescer pode ser um estopim. Será ela a ponte entre os lados ou a faísca que incendiará tudo? No presente, Ofélia agora com 18 anos, ainda com seu trabalho como mercenária, vive escondida em uma pequena casa, em uma cidade rodeada de humanos, com uma máquina criada por seu pai adotivo, Kevin, que a presenteou. Em seus dias de folga, ela se diverte com essa tal máquina, onde pode se comunicar com outros seres com apenas um clique.